Fala, cafezeiros, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Para quem não me conhece, eu sou a Cristiane Oliveira. E eu sou Danilo Rodrigues. Sim, estamos aqui para... Qual que é esse episódio? 11. Episódio 11. Para você que ainda não assistiu os outros vídeos, está aí no nosso canal, tá bom? Acessa aí para vocês verem quantas pessoas, quantas histórias inspiradoras, né? Bastante. Tivemos aqui na nossa mesa. Mas hoje, e aí, Danilo? Bom, nunca é demais reforçar o propósito do canal. Para quem está nos conhecendo agora, esse canal, O Segredo no Café, é um canal que busca entrevistar pessoas apaixonadas pelo propósito profissional. Pessoas que se encontraram profissionalmente e a história de vida, a história alinhada com o propósito e o que encontrou para fazer de melhor na vida. Pessoas que são felizes, pessoas que se encontraram assim, sabe, não trabalham só por dinheiro, mas trabalham com o que gostam, assim, pessoas que são felizes. E o propósito desse canal é estimular você a se encontrar também profissionalmente. E por que o segredo no café? Geralmente, quando o seu chefe vai te promover, ele chama para você tomar um café. Sim. Ou se você vai fazer uma sociedade com alguém, montar um negócio, você chama a pessoa para tomar um café. Então, esse ambiente de café acontece muita coisa profissional. É verdade. Então, por isso, o segredo no café. A gente já vai começar. Sim. Aguenta um minutinho aí. Eu quero fazer um merchan de um dos nossos parceiros que tem nos ajudado demais. Eu quero falar para vocês da Lobby Contabilidade, uma empresa fantástica de assessoria contábil e financeira. Uma empresa há mais de 10 anos no mercado. Uma empresa que tem ajudado muitos empresários a crescer. E afinal, para de perder tempo com a contabilidade, vai cuidar do seu negócio, vai cuidar daquilo que faz rodar o ponteiro, aquilo que faz o seu negócio avançar. Deixa a parte burocrática com a Lobby Contabilidade. O QR Code vai estar aqui na tela, você pode acessar, eu vou colocar também os contatos da Lobby Contabilidade na descrição desse vídeo e você pode entrar em contato. É isso, Lobby Contabilidade, pode confiar. Perfeito, muito bem. Bom, vamos ao que interessa, porque eu estou curiosíssima para conhecer um pouco mais de vocês, que é Elisângela, José Carlos, que é do Ministério, né, JC, Ministros de Louvor. Sejam muito bem-vindos. Muito boa noite. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite, né? Segredo no café, que bênção, né? Eu estava esperando esse convite, graças a Deus chegou. Estamos aqui, pela glória do nosso Deus. Creio que vai ser uma noite assim muito especial para quem está em casa e para a gente aqui também. Não, legal. bom. Sejam muito bem-vindos. Obrigada pelo convite. Imagina. Bom, a gente sempre começa, fala de vocês pra gente. Fala quem é a Elisângela, quem é o JC, quem são vocês, além do propósito profissional. Conta um pouquinho da história de vocês pra gente. Cara, nossa história, assim, de vida, né? É uma história, assim, muito linda. Uma história que eu creio que quem tá em casa vai se apaixonar, né? Porque, assim, até conversando aqui antes de entrarmos, nos conhecemos na escola, né? Bem jovens. E se apaixonamos e fomos dando continuidade, né? Conhecendo. E depois veio a questão ministerial, né? Mas antes um pouco também eu era um pagodeiro, né? Que aquele Itapevi tinha muito esse negócio do pagode, né? Tinha o negócio do Rodriguinho, usava aquela... Viseira. Né? Viseira, se era da minha época, sabe como que é? Era viseira, que negócio. Mas quando Deus ele chama a gente para um propósito, não tem como. Né? Quando Deus chama a gente para um propósito, nós temos que fazer o que ele chamou. Ele chamou a gente, foi para adorar, foi para agradecer o nome dele, né? E hoje, né, resumindo, nós estamos ali, né, na igreja, na Rua Coleirinha 311, Jardim Rosimeire, né? A igreja pentecostal, o Ministério de Jesus Cristo, né? Mas o Ministério JC, que é o Ministério de Louvor, nós tínhamos bem antes. Não é isso, meu amor? Não é isso? Nós começamos o Ministério JC, né, com a música, e hoje estamos caminhando para alguns lugares do Brasil aí, fazendo evento, né? Estamos caminhando aí para a honra e a glória do nosso Deus. Não, legal. É isso. A gente se conheceu realmente na adolescência e naquela época a gente era do mundo e a gente ficou junto por um período. Nessa caminhada a gente se converteu, nós conhecemos a Jesus. Aí começamos ali, quando a gente se casou, a gente já estava dentro da igreja, já louvávamos, a gente se identificou com a parte do louvor da igreja, né? Sim.
grupo dos jovens, tinha o grupo das irmãs, tinha o grupo dos varões. Então a gente meio que fazia parte de vários deles ali, participava, nos identificamos com isso e de certa forma a gente meio que louvava separado, né? Cada um no seu grupo. O cantar juntos, eu acho que foi acontecendo, porque ele tinha o convite, olha, vem tocar aqui na igreja, traga seu teclado, e ele tocava o teclado e eu acompanhava. Então eu sempre ajudava, às vezes ele esquecia a letra, eu tinha que estar ali perto ajudando. Até hoje eu esqueço. Até hoje. Acontece. Até hoje, porque eu esqueço mesmo. Ontem mesmo, ele esqueceu a letra, ele olhou pra mim, tem esse negócio. Então, agora, inclusive, você fez um negócio, até em show mesmo a gente tá assim, eu lembro que nós estávamos numa marcha de Guarulhos, para Jesus, tava passando ao vivo na Rede Gospel e tem aquela grua bem grande, né? E eu cantando ali, que a grua veio bem em cima de mim, assim, de longe, eu meio que fiquei assim, e esqueci a música, eu falei assim, como que é a música? E ela me lembrou. Eu saí da estação e fui pra outra. Mas é uma benção, né? Eu esqueço mesmo, amor. Mas aí, filhos, vocês têm filhos, vocês, Temos. além de cantar, o que mais vocês fazem? Ele trabalha hoje com vendas, é o trabalho dele. Eu hoje optei por ficar em casa, eu cuido dos meus filhos. Eu posso contar o testemunho? Pode sim, fica à vontade. Depois de... Quando a gente tinha 1 ano mais ou menos de casado, eu fiquei grávida. E em seguida eu perdi a gestação. E aí nesse período da perca, que isso foi lá em 2011, eu fiquei muito depressiva, eu tive síndrome do pânico, eu tive que fazer acompanhamento médico, mas naquela época não era tão falado quanto é hoje, sobre depressão, ansiedade, me isolei completamente. Não queria mais viver, né? Não queria mais. E ninguém me entendia, nem ele me entendia tanto assim, era tudo muito difícil naquela época. E aí, durante uma dessas idas que ele foi para alguma igreja, ele chegou em casa tocando louvor. Aliás, tocando só o fundo musical. Ele que criou. Só a melodia eu levei, né? Só a melodia. Só a melodia. E trouxe um pedaço da música. Que ele começou a falar. E eu tava muito triste lá dentro, trancada e tal. Eu saí de dentro do quarto e já fui direto terminar a música, ajudar ele a terminar. E aí nasceu o primeiro louvor, sem ter bênção nenhuma, mas nasceu o primeiro louvor, que é A Vitória Vem, que foi o nosso primeiro trabalho, nosso primeiro CD, e tem uma letra, né, que convida realmente as pessoas. A vitória vem, a gente tem que acreditar que a vitória vem. Sim. E aí a gente passou a cantar essa música sem ter a vitória. E passamos esse período. E em 2015 eu consegui, graças a Deus me deu um filho, Davi, que hoje tem 9 anos. E após 5 anos eu tive o Felipe, que hoje está com 5 anos. 2 filhos. Dois filhos. Glória a Deus. E eu gosto de falar que eles são autistas, né, amor? Os dois são autistas. Aí por que você gosta de falar que eles são autistas? Porque Deus escolheu a gente pra ter 2 filhos autistas. Confiou e eu louvo vocês, a Deus. né? Uhum. Ai, mas eu tenho vergonha. Ai, não. Eu vou em rede nacional, vou na raiva assim, eu tenho orgulho de ter 2 filhos autistas. São bênçãos, são 2 homens de Deus, são 2 homens que são muito carinhosos, são 2 homens inteligentes, não é isso, não é isso, meu amor? Eu louvo a Deus, eles nos ensinam muito. Não, né? Que eu tenho 2, um é diferente do outro, né? Sim, o Davi é totalmente amoroso, totalmente assim, carinhoso, chora. Quando ele gosta, ele abraça e chora. O outro já mostra de uma outra forma diferente, batendo quando tá alegre, né? Então, assim, eu louvo a Deus pelos dois. Um é igual eu, o outro é igual Na próxima a gente sai os 2 pra casa e vão ver. Mas assim, antes da banda, como que era a vida de vocês? Ministerialmente mesmo, falando, como que era antes? Antes, eu participava do grupo de louvor da igreja, né, da mocidade, e eu solava, eu sempre, como eu falei, eu era do pagode, depois eu fui pro forró, eu sempre fui eu música. Sempre quis cantar, sempre fui da música. E quando Deus ele me resgatou, né, eu ficava quietinho, mas eu sabia que no banco, entre aspas, não era o meu lugar ficar parado dentro da igreja. Né, eu tinha que estar fazendo alguma coisa na obra do Senhor. E ali eu fui convidado a fazer parte da mocidade, e ali comecei a solar, né, alguns louvores, e depois consegui dar continuidade na igreja, firmando, né, depois eu fui ser líder dos varões, aí eu tomei conta já dos varões, e nós fomos indo, mas chegou um momento que eu escutei profecias, né, escutei Deus usando pastores, assim, ó, Deus quer estender, Deus quer você em outros lugares, Deus quer tirar você aqui do anonimato.
E ali eu recebi. E eu lembro como se fosse hoje, e como eu amo tanto a igreja, e só tinha eu de músico no teclado e um baterista, teve um amigo meu que me parou no meio da rua e falou assim, ó, posso entregar algo da parte do senhor pra você, JC? Eu falei, pode. Ele falou assim, ó, Deus vai te tirar desse lugar, né, dessa igreja, né, mas é pra você sair quando tiver a banda completa lá. Eu falei, meu Deus do céu, vou sair nunca. Eu falei pra ele, é Deus tá te usando? O que é isso aí? Porque só tinha eu, teclado, e só tinha o baterista. E a gente anos ali tocando, né, irmão? Anos tocando. E ele vai me falar que eu vou sair já só quando tiver a banda completa. Eu falei assim, não é Deus que tá falando, não. Mas foi tão de Deus, irmãos, que quando deu 10 dias, 10 a 15 dias, eu cheguei na igreja, tinha tecladista, tinha baterista, tinha guitarrista, tinha a banda completa. E quando eu cheguei lá, é como se Deus tivesse falado assim, ó, vai pra cima que agora é seu tempo. Chegou a hora. Chegou a hora. E aí foi. Sim. Nós gravamos esse primeiro CD, né? Eu falo CD porque o single veio depois de 2020 pra cá que veio o single. Nós gravamos, foi em 2018. Né? Então nós fizemos esse primeiro trabalho. Estávamos com alguns convites de prefeitura. Aí veio a pandemia, caiu muitos eventos, parou muitos eventos. Entrei em depressão também. Por quê? Porque mexe com o sonho. Na pandemia muitas pessoas ficaram depressivas, né? Porque também eu orava muitas pessoas. E era tão complicado, Danilo, assim, também que as pessoas de Goiânia, de Brasília, me ligavam. E eu falei assim, mas quem mandou seu telefone? Ele falou assim, não, encontrei uma senhora lá no ponto de ônibus, falou que você é uma benção. Eu falei, meu Deus. eu imaginei o quê? Que meu número tava no ponto de ônibus, assim, ó. Eu imaginei isso. Muito bom. Não, eu imaginei o que vida de ser meu telefone. E as pessoas ligavam, tudo. E ali a gente orando. E eu também peguei uma carga muito espiritual, porque a gente ora para muitas pessoas e eu não estava muito preparado, porque eu não era pastor ainda, né? Então a gente não estava muito preparado, né? Então muitas pessoas ligando, tinha pessoas que ligavam a hora, não sei porquê, e a gente orando. Tinha até pessoas até pessoas de outras religiões, né? Que eu quero citar, outras religiões me mandavam mensagem para saber se eu era homem de Deus mesmo, né? E eu falava, manda foto para mim, né, para mim saber quem é. Aí mandava 10, 15 fotos e falava assim, escolhe um aí para você orar. Era mais ou menos isso. Né, Elisângela? Mas Deus sempre nos honrou. Deus sempre nos usou e até hoje nós estamos caminhando, né, na fé. Né, o Ministério JC tem crescido bastante. Né, depois da pandemia nós voltamos. Agora, depois de... Nosso primeiro clipe foi lançado em 2019. Depois de 6 anos que lançamos outro clipe agora que... O nome da música é Pra Jesus Eu Digo Sim, né? Nós gravamos pela Máximo Records, saiu agora, né? Já tem uns 3 meses, né, meu amor? Mais ou menos. Uhum. Graças a Deus tem alcançado muitas vidas, né? E nós estamos caminhando, estamos fazendo os eventos agora em prefeitura, né? Fizemos o último evento, foi em Porangaba. Eu fiquei muito feliz que Porangaba, né? Foi a primeira vez em 97 anos que foi feito um show gospel. E eu fico feliz que nós fomos o primeiro a fazer. Nós plantamos a primeira semente daquela cidade, né? E foi uma benção em Porangaba, né, amor? Ali as pessoas se derramaram. Depois do show, as pessoas foram no camarim, fizeram questão de orar por nós, porque nós demos testemunho, né? Da gestação que nós perdemos, né? E que Deus, ele colocou. E é foda, né? Eu quero até falar para quem tá em casa que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém. E a gente não pode desistir do nosso sonho e da promessa que Deus colocou nas nossas mãos, né, Elisângela? Porque nós perdemos um, mas Deus colocou os 2. Então Deus sempre restitui aquilo que nós perdemos em nome de Jesus. É forte? E para você, Elisângela, eu quero saber como que era antes da banda. Bem, antes da banda, eu acho que eu não consigo nem lembrar. Porque a gente se envolve tanto no hoje que eu não me recordo como era. Só o que eu me lembro realmente a nossa vida fica muito monótona, né? Aquela coisa assim. E depois que a gente começou a cantar, começou a sair, temos essa função, porque eu acho que é uma função que Deus entrega, né? Para várias pessoas. Eu acredito que a gente entendeu o nosso chamado, então sem isso não dá para ficar, né? Então
realmente antes eu não... É cumprimento de propósito mesmo, né? Quando a gente tá ali realmente alinhado, a gente não consegue mais viver outra coisa, a não ser aquilo ali mesmo. É igual quando você fala de filhos, né? Ai, como que era a sua vida sem ter a criança? Eu só lembro da parte, no meu caso, eu só lembro da depressão que eu vivi, mas eu não lembro antes. Eu só lembro dos meus filhos agora, então essa é a fase. A fase boa. A banda começou vocês dois desde o início ou não? Começou um primeiro, depois o outro? Sempre foi vocês dois? Começou primeiro comigo, né? Eu até lembro o nome da banda, Banda Tempo, né? O nome da banda, quando Banda Tempo era eu, Clebinho, eu andava muito sozinho com o baterista, baterista. Depois foi começando, eu chamava um baixista e foi indo. E eu tive muito esse tempo, um tempo muito árduo, assim, de querer que as coisas acontecessem. Porque é difícil. Quando eu te falo da obra de Deus, é difícil. Eu lembro que eu pegava o carro, colocava vários instrumentos, né? Eu lembro que eu tinha que ficar ligando para as pessoas, vamos tocar, vamos fazer, eu vou sim, beleza, e aí, tô chegando, tá onde? As pessoas não atendiam. Então isso me deixava frito, eu falei, meu Deus, porque quando eu era do mundo, não acontecia isso. Quando eu era do mundo que eu fiz pagode em Osasco, no Edu Manga, em vários, eu toquei onde o Belo tocou, lá em Pirituba, então era diferente. As coisas do mundo, as pessoas fazem, né? E eu tive essa dificuldade. Aí você vê essa transição de sair do pagode, sair do mundo para ir para música cristã. Eu tive essa dificuldade, né? E teve um momento que eu pensei em parar. Eu falei assim, não, eu vou parar. Mas eu continuei, comprei um piano digital. Amo tocar piano, né? Legal. Teclado. E comecei a ir sozinho. Aí eu vi, era só você. Eu falei assim, eu tava indo, aí eu vi que o negócio não era com outras pessoas. Porque eu queria envolver outras pessoas, mas você não quer que você envolva outras pessoas. Eu não quero que você envolva. Porque assim, tem coisa na nossa vida que Deus ele chamou, foi a gente para fazer. E nós queremos dividir com as pessoas. E Deus ele vai mostrando. E isso eu não entendia. E depois Deus foi mostrando, não é aqui, não é por aqui, é por aqui. Começa a fazer sozinho, que eu vou te exaltar. Começa a fazer sozinho, que eu vou te levantar. Começa a fazer o que eu te mandei, que eu vou te erguer. E foi ali, eu fui fazendo, né? E o piano tão grande que ia na frente comigo. A Elisângela ficava em casa, depressiva, como ela falou até da questão da gestação. Você não cantava ainda, então, nessa época, na Não. banda? Ah, entendi. E eu fui indo, e ali foi aperfeiçoando, né, o ministério de louvor sobre a minha vida, né, e eu lembro que um pastor falou, vocês dois têm que cantar junto, hein, né, e ela canta muito bem, a Elisângela canta muito bem. A Elisângela tem um louvor, né, até o louvor da Elisângela é lindo, vai lá, Ministério JC, Quero Ser Cheio. Que louvor espiritual. Uma ótima compositora, canta muito bem. Vocês mesmo que compõem todas as canções? Eu tenho algumas desse primeiro CD. Eu acho que entraram umas quatro músicas minhas. Sim. E de outros compositores, né? Que naquela época ainda vinha 10 músicas no CD e tal. Então, Deus também me usou num momento que eu já estava com a benção, essa eu até me lembro, que eu estava, inclusive, trocando meu filho na cama, ele era bem bebê ainda, bem novinho, e eu tinha acabado de dar banho, e ali eu comecei a cantar para ele. E nessa que eu comecei a cantar, era uma música que eu não conhecia. E eu cantei, e fui cantando, a letra certinha. Aí eu falei, meu Deus, isso aqui é uma música. Aí eu larguei ele um pouquinho ali, peguei um caderno e comecei a escrever para que eu não esquecesse. Aí quando eu terminei de vestir ele, eu voltei a terminar e foi tudo muito rápido, assim, sabe? Sem erros. Porque quando você quer fazer realmente, que você fala, eu acho que eu vou fazer. E você começa a errar, não, acho que não combina e tal. Não, essa foi fazendo, meio que sem erros. E aí, quando eu finalizei, eu falei, nossa, eu tenho uma música, eu creio que foi Deus que me deu ela completa, porque eu não sou de criar nada. Eu sou bem assim, eu não crio nada. E foi daí que começou, né, a dupla, né? Foi, aí a gente, porque era a época de gravar já o CD, e aí eu já entrei, Deus me deu essa música, vamos colocar então ela. Aí ele falou assim, não vou cantar, canta você, ela sozinha. Aí nessa a gente meio mas que deu trabalho, viu? Quem não queria. Não, mas é pra você. Eu falei assim, não, se Deus te deu, eu sei que tem que ir. Né? E foi difícil, viu? Não. Foi difícil, ela gravou coisa. E teve pessoas que criticaram ainda, mas o ministério é seu. Foi nesse momento que ela entrou na banda, então? Foi nesse momento que Porque ela entrou na hora que eu fui gravar, que a gente tava separando os louvores, ela é uma ótima cantora. E como nós não tínhamos condições de pagar back vocal, várias
pessoas, como ela tem uma voz boa, ela faz a segunda voz, né? Como a primeira também. E ela é compositora, como eu falei, entrou 4 músicas dela no CD. Né? Então, legal. assim, ela já. E quando nós íamos na igreja, nós 2 cantávamos juntos. Então, assim, não há por que não entrar, porque é minha ajudadora. Passamos dificuldade, igual o louvor, a Vitória vem, passamos dificuldade junto. Deus me deu louvor. A primeira parte, para mim, segundo para ela. Então já vinha Deus mostrando pra gente que tinha que ser a dupla, né? Porque tem pessoas que, não, Deus deu para mim, eu sou o homem. Não, não é assim. Nós temos que escutar a voz de Deus. E ali foi indo, né? E nós, todo lugar que a gente ia, ela tava junto comigo, assim, nas igrejas. E colocamos uma voz, ela colocou, eu fiz questão de falar assim, não, eu quero que você cante, essa Quero Ser Cheio, só você. Ela cantou música linda, Quero Ser Cheio. E ela tem outras composições também. Né? Até falei pra Elisângela, se você passar pra Aline Barros, ela vai querer gravar na hora. Por isso que a gente não passa, porque a gente conhece o empresário, que até foi empresário dela também. E a gente não passa, porque a Elisângela tem umas composições lindas. E depois a gente começou a caminhar. E é difícil porque, você imagina, tem pessoas que falam assim, mas colocou porque é esposa. Não, não tem nada a ver. Colocou porque ela é uma grande profissional, né? É assim, como eu falei aqui, se não é ela do lado, eu acho que esquecia de muitas coisas. Ela tá me auxiliando, tá me ajudando ali, né, Elisângela? E Deus tem nos levantado pra gente levar, né, nessa geração, os louvores abençoados pra essa nação aí, não é isso? E foi nessa época que, de fato, a gente decidiu o nome ficar como Ministério JC. Então, o Ministério JC somos nós 2. A banda que nós tocamos, ela não é uma banda fixa. Tanto que às vezes tem algum dos meninos que não consegue nos acompanhar na agenda, então tem que trocar, substituir por outro. Mas, então não é uma banda, é o Ministério JC. O Ministério somos nós dois. E o que significa JC? É José Carlos, que é meu nome. Entendi. José Carlos, mas né, tinha que ser JE, que é José Carlos Elisa. Eu falei assim, não, JC porque eu sou José Carlos. Porque começou, e ela me honrou. Eu falei assim, não, você... Então é um honrando o outro. Eu acho que falta isso muitas vezes até no casamento, né? É um honrando o outro. E o meu ministério, irmãos, não tem como. Até falei esse dia na televisão, né? Estou falando aqui novamente. 90% do meu ministério é minha esposa. Ela que me ajuda, ela que me acompanha, ela que me incentiva, ela que fala assim, ó, louvor é esse vai dar certo, faz assim. Mesmo que muitas vezes eu falo assim, ó, você tá falando demais, ó, cuidado aí, que mulher fala demais. Quem é casado mulher sabe, meu não Deus. É o meu caso. Mulher só muda de endereço, meu amigo. Ela não é? Não, eu chego em casa, eu pergunto para as pessoas, e aí, como é que foi o podcast? Tá gostando, tal, não sei o quê? Aí chega em casa e minha esposa, ó, é isso, melhora aquilo, melhora aquilo. Aí você vai mostrando. Só que é o melhor pra você, só que é o melhor. Mas é bom, porque a gente melhora. Com certeza. Eu até brinco, nós estávamos antes da pandemia gravando um vídeo, né? Pra tocar em Torre de Pedra. E a gente gravando, dando risada, eu falei assim, o ministério parece que não quer ir, porque eu chamo ela de ministério, e eu sou JC. Por isso que é Ministério JC, a gente brinca muito com isso. Mas o nome Ministério JC é José Carlos mesmo, né? Mas a Elisângela é uma peça fundamental para esse ministério andar, fundamental para esse ministério ir para frente. Nada mais que justo, né? É propósito isso. Então, assim, as músicas que vocês cantam é parte da vida de vocês, sim, parte daquilo que vocês têm vivido. Aleluia. E Elisângela e JC, vocês acham não, qual que é a mensagem que a banda de vocês carrega? Cara, assim, eu e Elisângela somos muito espirituais, né? A gente tenta levar assim o máximo, igreja, ou até em eventos, shows, o que for, pegar o microfone, eu quero levar a espiritualidade. Eu quero levar que essa pessoa que está depressiva, essa pessoa que está cabisbaixa, essa pessoa que não acredita mais, através da adoração, assim como Davi fazia para Saul. Quando Saul estava ali, né, meio perturbado, ele falou assim, chama lá Davi, eu quero escutar ele tocar. E ali os espíritos ruins saíram daquele lugar. O Ministério JC foi chamado para isso. O Ministério JC foi chamado para edificar vidas. E a mensagem que a gente leva é espiritualidade. Tudo que a gente faz é dentro dos louvores que a gente escolhe, né? O repertório que a gente escolhe é para as pessoas que a gente estiver escutando,
é para sentir o espiritual, não é isso, meu irmão? Sentir Não é a só espiritualidade. música, né? Não é só música. É uma não é só mensagem de música. Deus. A Essa gente mensagem. gosta realmente de analisar, tanto que tem letra que eu observo e falo, meu, isso daí tá muito muito, não, vamos tirar isso aí. A música pode ser bonita o que for, pode estar até bombando quando a gente vai fazer algum cover, sabe? Aí eu falo, não, mas isso aí tá muito eu. E onde que entrou o louvor para Deus? Onde você dá um glória ali? Onde você incentiva, estimula as pessoas a dar a glória? Você tem que glorificar Deus apenas pelo que Ele é, ponto. Se você está vivendo uma vida difícil, que às vezes acontece, tem muita gente que passa por dificuldades, mas amém. Se Ele fizer alguma coisa por você, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus e continua merecendo a devida glória. Né? E é isso, a gente trabalha muito com a espiritualidade do lugar. Sabe, nós acreditamos mesmo que a gente sabe que o inimigo ele tá ao nosso derredor, só esperando para nos atacar. Então a gente fala O muito louvor disso. na Bíblia foi usado até como arma de guerra muitas vezes, né? Sim. Então é uma forma de batalhar espiritualmente também. A partir do momento que você está preparado e carrega uma mensagem espiritual mesmo para libertar pessoas, para transformar vidas. É isso, tem que ter propósito mesmo. A música não é só lá e cantar. É para isso que o Ministério JC veio, para levar um som assim que envolva mesmo a pessoa a fechar os olhos e sentir mesmo a presença do grandão da Galileia. Esse que é o Ministério JC. Glória a Deus. Vocês já pensaram em desistir Ah, do ministério, assim? Sim. hoje não, né? Não, hoje não, mas, mas já aconteceu. nossa, muito, porque assim, Já mais na pandemia, né? antes também, porque assim, como eu falei da transição, né? Eles antes de entrar, vem aquela, né? Vai pra cá, vai pra lá, porque mulher tem muitos afazeres, né? Em casa. E homem já quer, né? Já é mais fácil ir pra rua, né, Danilo? A pessoa já coloca ali a roupa e já vai. E eu creio, né? Que vai ter que voltar que eu esqueci a pergunta. Já Se pensou em vocês já desistir? pensaram em desistir. Desistir. Aham. Direto. Não é pra você sorrir, meu amor, eu esqueço mesmo. Mas porque a gente pensou muito. Hoje em dia não, né? Por conta disso. Lembra que eu falei assim que Vai eu pegava falando o dos carro? desafios, eu né? peguei, Eu acho que é mais lembra que eu fácil, falei, né, eu peguei os o carro e falei assim, desafios. não, pegava os meninos e iam pra tocar e os meninos mentiam, vamos e não ia. Mas assim, meu Deus, então eu vou parar com isso. Eu vou parar com isso, não quero mais saber desse negócio, porque como eu falei, o pagode era diferente, o forró era diferente. As coisas do mundo é muito mais fáceis, né? As coisas de Deus é muito mais complicado. E todo momento o inimigo coloca água para você desistir. Como também fazia isso. Eu pegava meu carro de manhã, tinha que buscar o baterista, tinha que buscar o guitarrista. Aí chegava no momento de ir pro louvor, faltava um. Sim. Mas essa sua equipe, eu não sei nem se tem essa pergunta aqui, mas aqui me deu essa curiosidade. Mas essa equipe, assim, que né, tinha essa dificuldade, né, de Sim, compromisso, de comprometimento. Isso. Era uma equipe cristã também? Eles tinham princípios cristãos, valores Sim. cristãos também? Todos. Mas assim, eu acredito que todos são cristãos, mas eu acredito que não tinham o mesmo foco que eu tinha. Entendi. Inclusive, todos que começaram comigo não estão comigo Porque mais. é difícil, né? Você tá ali alinhado com as pessoas que querem Sim. cumprir com o mesmo propósito que você, é um chamado, não é quando a gente decide viver pro Senhor, já não é mais sobre nós, aí tem que ver se a galera tá no mesmo ritmo, né, na mesma Sim. ideia, então eu acredito que é bem desafiador. Força, uma dedicação. Até começaram assim, na mesma, mas depois pararam, né? Então assim, porque, como eu tinha falado, as pessoas não estavam acreditando no meu ministério. Hoje eu tenho esse amadurecimento. A forma que eu tava acreditando no que Deus prometeu pra mim. A tenda vai se alargar, assim, vai pra lá que Deus vai te honrar. Mas as pessoas que estavam comigo só iam, entre aspas, por ir. Eu acho que não acreditavam no meu ministério. Então isso foi muito ruim pra mim. Porque toda vez eu tinha que levar um, tinha que levar outro, eu tinha que me esforçar pra pegar cada um em casa. É igual jogador cara, né, antigamente, né? Só vou jogar bola se me pega em casa. Eu tinha que buscar cada música em casa. Então isso me estressou muito. Isso me deu vontade de parar. Eu falei assim, Senhor, mas é isso que é a obra do Senhor? É isso que eu tenho que fazer? Para a obra do Senhor, eu vou ter que buscar cada um em casa, fazer, me humilhar. Porque isso é uma humilhação. Porque para mim o que? Adorar é um prazer. Para mim adorar é o que eu mais amo, é adorar o nosso Deus. E as pessoas que estavam comigo não estavam no mesmo propósito. Né? Por isso que eu acho que Deus falou assim, então não estava no mesmo propósito. Tem que estar na mesma Tem que estar na mesma Tem que fiação. tá. Né? E eu tive essa dificuldade.
E eu tinha muitos. Depois que eu consegui formar uma banda, eu tinha muito ciúme, né? Consegui formar a banda. E eu falei assim, e os meninos tocavam para outras pessoas, ficava meio que assim, mas não pode e tal. E eu era meio, sabe? E não é assim. Depois nós fomos aprendendo. E hoje nós temos um pessoal que toca com a gente, mas é tudo profissionalmente, né? Vai tocar, a gente é freelance mesmo, vai tocar. Então, no começo, a fase de parar, todo momento eu pensei em parar. Pelas dificuldades. Mas quando a gente sabe que quem nos chamou foi Deus, nós não podemos retroceder. Quando Deus nos chamamos, irmão, quando Deus, ele realmente chama e você sabe quem falou foi Deus, é como mesmo nós queremos a carne querer parar, mas parece que o Espírito Santo ele te impulsiona. Eu acho que não tem como, para quem tem um chamado, eu acho mesmo se ele querer parar, Deus, eu acho que ele impulsiona e fala assim, vai que eu prometi, eu vou cumprir em nome de Jesus. Muito forte. Perguntar para quem trabalha mais, né? Que geralmente a mulher trabalha mais que a gente. Como é que faz para equilibrar tudo? Vocês disseram, aliás, eu li um pouquinho, né? Nós conversamos também nos bastidores aqui. Vocês também são pastores, né? De igreja. Como é que é para equilibrar banda, igreja, família, trabalho? Conta um pouquinho pra gente. É muito corrido. Tem dias que eu tô assim, correndo, que eu falo, meu Deus. Mas a parte da igreja em si e do ministério, a questão das agendas, tudo ele fica responsável. Então ele sempre tá ali no telefone, ele resolve por telefone, ele liga pros meninos da banda, e aí tá tudo certo, e não sei o que, aí ele resolve também com os oficiais da igreja, e aí é isso, é aquilo, resolve toda essa parte. Então eu fico mais com a casa e com os filhos e com as roupas das crianças que eu vou levar pra sogra cuidar, com a comida, com essas coisas assim, com a correria, pensando na nossa roupa que a gente vai usar no evento ou na igreja. Enfim, essa correria fica... A gente meio que divide, né? Acho que fica meio que igual, porque acho que se ficar tudo, né, nas costas de um só não dá certo. Assim mesmo. Aí a gente divide bem aí. Que legal. Bom, a gente já vai continuar, mas eu vou fazer um merchan rapidinho aqui de mais um dos nossos patrocinadores que está desde o início. Nos honrou no primeiro vídeo, né? Patrocinou, então a gente... Nosso irmão. Sempre que pode, a gente também honra eles. Bom, eu quero falar para vocês da Johnny Wash, lavagem de estofados e também cadeiras, colchões e etc. Tudo que está relacionado à lavagem, né, de móveis e etc., pode chamar o Johnny Wash. É um rapaz de confiança, é um amigo nosso. Ele já atende diversos locais, diversos condomínios em São Paulo e na Grande São Paulo. Para vocês terem uma ideia, os clientes confiam tanto nele que entregam, deixam a chave na portaria. Ele vai lá, faz a lavagem dos estofados, colchões, poltronas, etc. Depois ele deixa na portaria, para vocês terem noção da confiança que dá para ter nesse rapaz, né? Então, assim, hoje para você levar uma pessoa para sua casa, né, chamar um prestador de serviço, não basta só ele ser bom, tem que ser confiável. Então, assim, Johnny Wash, não só confiança como caráter e tal, mas também confiança no trabalho, serviço impecável, né? Preço também, ótimo preço, profissional, né, perfeito. Os produtos que ele usa também são muito bons. Eu posso recomendar porque também ele já me atendeu, e posso indicar que para todo mundo, sempre que alguém pergunta de higienização, né, estofados, eu indico o Johnny Wash. Também vai estar na descrição do vídeo sobre o Johnny Wash, vai estar o QR Code também passando na tela. Se você precisar, pode chamar, que você não vai se arrepender. É isso, Johnny Wash. E vamos continuar. Perfeito. Bom, quais são os sonhos daqui pra frente com o Ministério JC? O sonho é Europa, eu tenho esse sonho de ir pra Europa, né? Já tem 4 anos que nós estamos batendo na trave. Bate na trave 1 ano, bate na trave 2, mas vamos pra lá. Né? Eu louvo a Deus pelo do Márcio, que tá na Europa, ele tá em Barcelona, né? Um dos nossos empresários, ele nos ajuda bastante. E sempre tá vendo um jeitinho pra gente ir, mas sempre acontece um imprevisto aqui ou ali, então nosso sonho é ser chegar mesmo a ir para a Europa, né? E para os Estados Unidos também levar, né, o louvor. Eu acho que quando ele chegar nele, ele fala assim, eu acho que eu estou realizado, né? Na verdade, já sou realizado porque cada louvor que a gente canta nas igrejas e nos shows, pessoas aceitam Jesus. Inclusive, o último show que nós fizemos em Porangaba, né? Teve uma pessoa que aceitou Jesus lá. Então, isso pra gente é maravilhoso. E eu acho assim, para ir para a Europa mesmo e creio que tá chegando.
Sim, no tempo certinho vai Em acontecer, nome no de momento Jesus. exato, né? Sim. Ser músico cristão é diferente do que ser músico, assim, do mundo, né, na linguagem cristã, né? Ser músico Sim. fora da Secular, igreja, né? circular. Sim. Sim, porque assim, o secular, eu já fui de secular. O secular, você erra uma nota e tá tudo certo e não tem. Vamos se ajudar. O cristão, não. Cara, eu nunca vi, agora não é nem criticar, mas eu nunca vi outras religiões um criticar o outro. Se ajudam, né? Mas o cristão, eles. É difícil, cara. É difícil mesmo. Por isso tem muitos cristãos na música querem parar. Tem pessoa hoje em dia que enterrou seu sonho. Inclusive, quero falar pra você que parou de enterrar seu sonho. Desenterre seu sonho. Desenterre seu sonho se alguém te humilhou, ou alguém brigou por causa de uma nota, ou se você tá parado, volte. Porque, infelizmente, tem mais pessoas pra criticar do que pra ajudar. Não é verdade? E é difícil ser músico cristão, sim. Porque eles querem que o músico cristão, muitas das vezes, seja muito espiritual. Infelizmente, a maioria dos músicos, quando vem a palavra, ele faz o quê? Vai tomar água, se levanta. Quem é da igreja sabe. O músico, ele não fica muito na palavra, não é isso? O músico é meio complicado. Mas, assim, não é fácil ser músico cristão. Tem muita crítica. Muita crítica. Porque eles... É pra Deus, tem que ser o... Não é assim. Não é só Tem tocar, que, né? tem que aprender, sim. Tem que aperfeiçoar, sim. Mas tudo tem um tempo. A maioria das vezes a pessoa entra na igreja com foco de sentir a presença de Deus para depois começar a tocar. Aí as pessoas dão oportunidade para tocar. E daqui a pouco as pessoas cobram muito. Não é verdade? E muitas vezes a pessoa está começando, está engateando. Por isso que eu falo de dificuldade. Tem muitas pessoas que pararam no começo. Por causa não, que você tem que fazer assim, tem que fazer o melhor, mas nós temos que fazer o melhor, mas tudo tem um tempo para chegar naquele melhor. Eu acho que tem degraus, né? Como eu comecei, né? Eu comecei devagarinho, e foi indo. E eu tive pastores que me ajudaram. Né? Eu lembro até hoje que eu também tocava bateria, né? Tinha pessoa que tampava os ouvidos. O que você está fazendo aí? Aí eu peguei a chave do pastor e falei, posso limpar essa chave? Posso ir mais cedo para a igreja para me treinar? Pode. Comecei a treinar. E hoje a pessoa me vê e chora. Assim, eu podia ter matado ele espiritualmente. Uhum. A palavra é essa. Tem muitas pessoas que têm matado pessoas espiritualmente por ser músico cristão. Né? Porque tem umas pessoas que infelizmente matam mesmo. Então, se você tem matado, vai lá e peça perdão pro menininho e deixa ele tocar. Eu costumo dizer que a igreja não é um lugar de pessoas perfeitas, mas de Aleluia. pessoas doentes, realmente, aleluia. né? E Jesus veio para os doentes. Então, a gente tem que aprender a lidar, conviver, né? E é o que você falou. A pessoa poderia ter matado você, só Sim. que você não morreu. E hoje ela olha para você como um exemplo de superação. Então, acho que nosso posicionamento também muda vidas. É tão forte, Daniel, que essa pessoa a gente encontra em alguns lugares e ela abaixa a cabeça. Ela nem fala com a gente, né, meu amor? Ela não fala com a gente, mas a gente fala da paz. Porque eu acho que bate a vergonha. Fala assim, nossa, eu podia ter matado o que Deus deu para eles. E matam. Acho que tem um monte de pessoas que eram para estar no nível maior, né, Danilo? Que era para estar musicalmente falando, ou pastoreando, ou evangelizando, porque alguém deve ter matado, né? Mas não é fácil, não. Acho que tem que ter mesmo... O foco é Cristo. Se nosso foco for no homem, se nosso foco for na mulher, for em questão de cargo de igreja, nós não vamos crescer. O nosso foco tem que ser Cristo. Perfeito. Agora falando sobre as canções, eu queria saber até um pouco mais da canção que você disse que veio pronta. Mas antes disso, tem alguma canção que marcou vocês assim profundamente? Tipo, a preferida, a querida? Nossa mesmo. Sim. A vitória vem. Porque eu sempre falo a vitória vem, porque assim, irmãos, eu vi a minha esposa, quando ela perdeu a primeira gestação, eu levei ela aqui no hospital, não vou falar o nome porque é merchan, não vai pagar merchan, então a gente não pode falar, né? O hospital aqui da PV e, cara, ela não lembra que ela tava com anestesia, mas eu vi minha esposa do lado de uma pessoa que tinha ganhado um neném, minha esposa tinha acabado de perder, e foi a primeira vez que eu chorei ali, de ver minha esposa naquela situação, né? Então assim, a gente resume, mas é muito mais do que as pessoas estão imaginando, né? Uma perca de uma criança é uma perca, cara, não é... Né? É uma então, vida, né? É uma vida. Então, quando veio
o louvor, a vitória vem, né? Agora, chegando mais nesse ponto, você falou o porquê, eu tô explicando por que ela é a preferida. Porque quando a Elisângela estava tendo o aborto espontâneo, né, meu amor? Tendo um aborto espontâneo, eu estava tocando. Neste momento que ela estava tendo um aborto, estava lá. O dia passa, a noite. E ela gritando. Porque estava tendo uma. Então, assim, é muito forte. Eu não tô falando isso para as pessoas ficarem assim, nossa, para as pessoas entenderem. O aborto não é uma brincadeirinha. Sim. Um aborto para um corpo de uma mulher é muito doído. E ali eu chorando com o teclado, né? O dia passa, né? Enfim. O choro chega, mas a vitória vem. E ali ela saiu e depois foi lavar a louça e ela veio com a segunda estrofe. Mas foi tão complicado porque eu já tinha comprado o material de construção para fazer o quarto do bebê. Até hoje o depósito falou e nunca me pagou. Mas a gente comprou o material para fazer o quarto do bebê. A gente fez várias coisas. E a gente perdeu o nosso sonho ali. Aí veio esse louvor, a vitória vem. E é tão forte que nós ficamos tocando nas igrejas esse louvor. E não estava gravado ainda, Elisângela, não é isso? Isso. E nós tocando, e nós profetizando que Deus ia gerar criança em pessoas, e Deus gerou, e a nossa vitória não chegava. E Deus gerando, e pessoas tendo filhos, e pessoas sendo restauradas, e nós cantando, e dando testemunho, né? Eu tô falando até um pouco mais forte aqui para as pessoas entenderem. Inclusive, eu falei assim para as pessoas entender realmente em casa o que tem acontecido. Vai ser, mas só perdeu uma criança. Não, é o processo de perca que é difícil, né? E ali veio esse louvor, a vitória vem, e esse louvor é tão especial que nós regravamos esse louvor que vai ser lançado ainda, né? Nós regravamos pela Maximum Records uma roupagem nova, né? Que vai ser relançado. Então, o queridinho assim do nosso ministério é a vitória vem, né? Pela bagagem, né, que nós passamos dessa perca, né? Sim. E depois, no Bastidor, eu vou falar um pouco mais, se vocês não chorarem, olha, irmãos, é difícil, mas eu creio, né, que tudo foi por um propósito, né, Elisângela? Porque também se nós não passássemos isso, eu acredito que também não ia vir o louvor. Porque o louvor foi através da luta. Tem muitas vezes que você que está em casa está passando luta, mas você não tem entendido. Fica tranquilo que tudo tem um propósito. Amém. Tudo tem um propósito e mais pra frente nós vamos entender. Eu entendi que aquele propósito que nós estávamos passando foi para vir esse louvor e para muito mais pessoas serem edificadas, que é esse louvor que é o queridinho, né, amor? A vitória vem. Amém. Nossas histórias, né, servem para ajudar outras pessoas, seja difícil, seja fácil, né, seja histórias de alegria ou de dor, tudo é para honra e glória do Senhor. Glória Tem que pensar assim. Até complementando a pergunta da Cris, você que é a compositora, conta pra gente aí como que é esse processo de composição. É oração, é jejum, como que é esse processo, de onde que vai, em qual momento que vai, e aí fala um pouquinho sobre essa música que veio pronta. Porque ela falou que não cria nada, mas 4 músicas estão lá, ué. Não, tem muito mais, né? Foi 4 mais. projetos, Que entrou foram 4, aí, mas eu e olha tenho que mais. não cria nada. Pra você ver, Mas- ela fala pra mim assim, brincando, eu componho só a metade. Porque assim, eu falo assim que eu não crio nada, porque eu sempre estudei bem, né? Eu sempre tirei notas altas na época da adolescência e tudo. Porém, o Isso meu não é ponto indireta fraco. não, né? Não. Porém, o meu ponto fraco sempre foi a redação. Eu não gostava de criar nada. Por isso que eu digo, eu não gosto de criar nada. Vai criar a redação é um tema livre. Eu não gostava disso. Eu falava, meu Deus, eu vou falar o quê? Eu não sabia o que falar. Então, baseado nesse sentimento que eu tenho desde de adolescente, eu falo que eu não gosto de criar nada. Por isso que eu falei esse da Vitória Vem, que eu participei de uma parte da letra. Foi uma coisa assim, muito rápido também. Eu saí, escrevi, inclusive eu tava de mau humor, como eu falei, eu tava depressiva, chorando, tava de mau humor, mas é como se Deus me desse assim, toma, termina aqui e canta aqui. Foi mais ou menos isso. E o outro, que foi o Quero Ser Cheio, foi dessa forma que eu expliquei. Né? Toma aqui, termina aqui. Assim, só ficava nesse aí só? Não, eu falei que eu fiz pra você cantar. Sim, mas você não me entregou a cena. Você ficava só nesse aí, só aqui, ó, o resto da música aqui, ó. Que eu fiquei mó tempão cantando, o dia passa, meu dia choro chega, Vitória Vem. Fiquei só nisso. Não foi isso? Deixa eu ajudar ele. Aqui, o resto da música aqui, ó, vai, faz aí. Do nosso jeitinho de esposa, né? Que a gente tem esse carinho. Quem é casado sabe, gente. Né? E aí o outro louvor que eu
falo que é o primeiro, mas na verdade seria o segundo. Foi que veio pronto, foi algo assim que foi. É como se... É o que a gente fala do espiritual. Eu só abri minha boca. Eu realmente estava abrindo a minha boca e saindo. E do jeito que saiu, eu só fui anotar exatamente porque saiu. Porque eu não estava pensando nem planejando. E ali foi. E a partir dali, eu acho que surgiu um negócio assim, poxa, eu acho que eu posso ser uma compositora. E aí, mas até então nunca sentei para falar, vou fazer. Não. Porém, às vezes que eu estava lavando louça, parecia uma coisa assim, eu tô lavando louça, eu tô aqui lavando um copo, um negócio, e daqui a pouco começava a vir um pedaço de uma música, e já vinha com o ritmo, já vinha tudo, aí eu parava, eu passei a deixar um caderno da minha cozinha, já com a caneta ali do lado, por quê? Porque toda vez que eu tava lavando louça, vinha uma parte, e eu ia lá O mistério tá na louça lá, ó. Né? Comecei com essa... Bastante. Quer que eu lave? Mas você vai lavar, você não posso. Não. Esqueceu. Esse é o momento. Não posso lavar, que não vem, eu não vou. Mas começou assim, nessa na louça. Eu não me preparava para escrever. Porém, tem, lógico, um conhecimento bíblico. Eu leio a Bíblia, eu ouço muito louvor, então eu conheço diversas músicas de vários cantores. Então, você meio que se entende um pouco ali. Então, eu deixei Deus trabalhar nessa parte. Eu não foquei nela. Porém, eu deixei Deus trabalhar e até hoje eu deixo. Mas tem um louvor que você fez, que é chamado Só Pra Quem Crê. Qual que foi o louvor que você fez? Só Pra Quem Crê foi um louvor que entrou nesse primeiro CD, que esse sim foi um pedido do rapaz que estava produzindo, né? O produtor do CD falou assim... nós precisamos de uma música agitada para colocar no CD, que todas as músicas estavam um pouco lentas. Mas que fosse a cara do JC. E na época ele estava muito com uma frase... JC, no caso, ele ou a cara do ministério? Ah, tá. Ele. Entendi. Que era... Ele falava muito... você crê? Você crê? Tudo que ele falava assim, olha, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você crê? Você crê, vai acontecer. Toda a frase dele tinha um você crê. Você crê, você crê. E aí ele falou assim, era bom uma música agitada... que parecesse com ele para dar uma melhorada aí. Aí ele falou assim, beleza, vamos ver se Elisângela vai produzir. Aí eu falei, sério? Tipo, porque aí realmente ficou um pedido para mim fazer. Eu falei, meu Deus, e agora? E aí eu tentei bolar na minha cabeça, mas parece que não vinha também. Não é no tempo que eu quero. É na louça, né? Não, e aí eu fiquei diante de Deus, foi na louça. Aí, tô falando você. Eu comecei ali na louça. Aí eu já parei, já peguei e anotei. E aí eu comecei. O mar pode abrir, no meio tu passar, através da oração. Aí eu volto, termino de escrever. E ali saiu realmente a música Só Pra Quem Crê, que foi baseada numa frase que ele usava, que parece de fato com ele. E foi agitada e foi... E foi tão forte que até ela só não compôs, ela colocou os instrumentos também. Deus deu pra ela já completa. E quando ela passou pro produtor, ela falou assim, tem que ser assim, assim, assim. E da forma que é tocada, do jeito que Deus deu pra ela. E nós abrimos o show muito com essa música. É bem bacana, que legal. Que é chamada legal. Só Pra Quem Crê. Né? Só pra quem crê mesmo. Bem agitada, né? Bem pra cima, né? Uhum. Tá vendo? Por isso que eu deixo a louça em casa, ela brinca. Então, qual é o processo criativo? Lava a louça. Lava a louça. O povo fala que louça é terapia. É que o Senhor, ele realmente tá com a gente em todo o tempo, principalmente no ordinário. Né? Ali é onde os momentos que a gente mais parece que tá sensível, assim, à voz de Deus, né? Nas coisas simples mesmo. E o tempo que eu mais componho assim é quando eu tô tocando. Mas eu vendi o meu piano digital pra mim gravar o primeiro projeto. E eu tô quantos anos sem teclado já? Tem muitos anos. Muitos anos. Aí o Espírito Santo me incomodou me comprar pra me voltar a compor. Porque eu só componho tocando aqui mesmo, né? Aí depois vem a melodia, vai indo. Mas também tem composições suas. Sim. Aí a gente vai. Igual o Irmão é composição minha também com parceira, a Vitória Vem, né? Mas eu falo assim, Elisângela, porque as letras que ela faz é. Né? Porque você fica imaginando, eu tô compondo porque eu tô com teclado, é diferente. Uhum. Né? Você tá colocando a melodia, você para ali, você escreve, você para dar outra nota, você acha a nota, você vai indo, você vai compondo. Ah, não, ela lavando louça, brigando com o esposo, não sei. São meus instrumentos. Mandando secar e vai dando o louvor pra ela. Ela foi falando, eu fui lembrando que nem a gente tava fazendo um estudo sobre do êxodo ao exílio, né, lá na igreja e tal. Aí ela vai falando, eu vou lembrando Moisés, Gideão, com esse jeitinho dela assim, não, Deus,
eu sou pequena, não sei e tal, não, e Deus vai usando, assim, as mesmas características, né? Então é aquilo que você falou, né, abre a boca e, né, se coloca ali na posição e Deus vai fazendo, né, Deus vai usando. E você também falou da questão de ter vendido o teclado e tal, eu vendi o piano digital. Nossa, meu amor, fiquei muitos anos para comprar. Não, imagino que não é barato. E aí vender em prol do propósito, né, ali né? E isso é reconhecido pelas pessoas à sua volta, né, que quem indicou vocês para vir aqui foi até o Tony, né, que é cabeleireiro nosso em comum. Ele indicou e ele falou assim, poxa, tem o José Carlos aqui, ele corre atrás disso, já tem anos, ele trabalha bastante e tal, ele, a esposa dele que canta, assim, você tem que levar ele lá. Então, assim, esse esforço de vocês, né, de correr atrás do propósito, porque viver de propósito, né, viver o propósito não é fácil. É árduo mesmo. Exato. E as pessoas reconhecem, né, e quando as pessoas reconhecem, as pessoas se inspiram também. Isso é bem bacana. Vocês não estão caminhando assim sem ninguém ver. Tem pessoas vendo a trajetória de vocês. Glória a Deus. Que bom, glória a Deus. Fico feliz. Bom, para um músico cristão que está começando agora, qual conselho vocês dariam? Cara, o conselho é não desistir. Ir pra cima. Porque eu não sou... JC, eu não sou um ótimo músico. Posso ser um ótimo cantor. Mas um ótimo músico pode ser que não tanto. Mas muitas pessoas querem nos parar de alguma forma. O inimigo, ele tenta de várias artimanhas para matar a pessoa no começo. Para mostrar para essa pessoa que ela tá no caminho errado. Mas se hoje você é um músico, começou agora, não desista. Porque só quem pode te parar é você mesmo. Porque mesmo o inimigo lançando seta, mesmo o inimigo lançando, né, provas aqui, hoje eu tô aqui. Hoje nós fazemos shows, hoje nós estamos numa gravadora, hoje nós estamos participando aqui de um podcast, né, que tem crescido no Brasil. Hoje, como ele acabou de falar, pessoas estão se inspirando, né, através da nossa história, através dos nossos louvores, porque nós não desistimos, não paramos. Então, você está começando agora, não pare. Vai na sua humildade mesmo, sendo humilhado mesmo, coloca seu violão nas costas e vai pra cima que Deus vai te honrar em nome de Jesus. Perfeito. E você, Elisângela, o que você diria? Eu diria a mesma coisa, para não desistir. Eu acho que esse é o foco, acho que a gente tem que lembrar sempre que o que nós estamos fazendo é para Deus. Então não importa se tem alguém do seu lado que não está se agradando do que você está fazendo, não tem problema. Mas quando você foca em Deus, Deus te chamou, você sabe o seu chamado, você tem que confiar naquele que te chamou. E é isso, então não desista. Eu quero tocar, eu quero cantar, então bora, vamos estudar, vamos fazer aula, mas vamos fazer aquilo que Deus chamou. E é não desistir mesmo. Não desistir. Tem alguma canção de vocês que marcou alguém assim, mas de uma forma inesperada? Que acabou virando uma história marcante pra vocês? Cara, tem tanta pessoa que manda mensagem, né? Pra gente, assim. Muitas pessoas mandam mensagem, até lá no próprio YouTube, né? Ai, que louvor bonito que nem esse da Vitória Vem. E o novo, que é o Pra Jesus eu digo sim. Nossa, virou chiclete. Nossa, não sai da minha cabeça. Nossa, tá falando comigo. Nossa, não sei o que. É muita história, mas que a gente conhece, assim. Tem um... Lembrei agora, porque é muitos, né? Sim. Mas Deus me fez lembrar isso agora. Teve uma tia que me mandou uma mensagem, né? Tudo bem que nós estamos agora para Jesus, eu digo sim. Muito lindo esse louvor. E mais uma vez eu vou falar da Vitória Venha, porque a gente ficou muito tempo com esse louvor. E minha tia mandou, o pessoal lá na Paraíba, né? Mandou. E mandou aleatoriamente assim a pessoa, e a pessoa começou a escutar. Ela falou assim, eu ia me jogar agora da ponte. E antes de me jogar da ponte, eu escutei esse louvor. E eu chorei, senti a pena de Deus e fui para casa. E eu não esqueço disso. Eu falei, e Deus me fez lembrar isso. Então isso marcou, eu falei assim, meu Deus. E é algo através né? Através de um louvor que chegou. Por isso que eu falo, nós temos uma ferramenta, que é o celular. Vamos evangelizar, né? Vamos lançar. Isso marcou, né? Isso marcou assim. Eu falo assim, pessoalmente, porque chegou pra mim essa menina, eu falei, nossa, eu chorei também. Eu falei assim, foi, mas o motivo pra mim também não parar. Nossa, então nós estamos no caminho certo. Porque quando nós percebemos que estamos no caminho certo, quando a pessoa desiste de se suicidar,
Quando a pessoa escuta um louvor e fala assim, não, eu senti a presença de Deus. E graças a Deus, todos os louvores que a gente lança, as pessoas mandam mensagem e falam assim, ó, não podia ter filho, Deus colocou aqui uma semente, eu ia separar depois que eu tenho o louvor. Então tem muitos testemunhos, mas o que eu lembrei agora foi dessa pessoa que ia se jogar da ponte lá na Paraíba, que escutou esse louvor. E graças a Deus o inimigo teve que correr da vida dela. Glória a Deus. Legal. Teve que correr. Ser músico cristão carrega uma responsabilidade grande. Porque você disse que já cantou antes e não como cristão, né? Você cantou, né, fora, né, do mundo gospel, né, do mundo cristão. Só que subir como cristão é diferente. Diferente. Não é só cantar. Não. Como é que vocês lidam com essa responsabilidade? Tem uma preparação sempre antes de cantar? Como que vocês lidam? Como é que é a preparação antes de ir, né? Fazer um show, que não é só um show, né? É uma ministração. Né? Como que vocês lidam? Qual que é a preparação que vocês têm para isso? Quer falar, amor? Eu falo primeiro. Posso falar? Pode. Depois você fala também. É assim, nós somos líderes, né, de ministério, então a gente está sempre em jejum, sempre em oração. Eu cobro muitos meninos também, né, de estar orando, de estar jejuando, para estar subindo ao palco, ao altar. Até hoje, o último show que nós fizemos foi na Marcha para Jesus em Cotia. Nós cantamos um pouco antes do Theo Rubia. E a minha cunhada e meu cunhado foi fazer as filmagens. E eu tava super nervoso, né? E ele falou assim, mas eu pensei que você... Eu falei assim, não, eu tava nervoso ali, porque assim, mesmo nós orando, mesmo jejuando, quando... A gente sabe que tem pessoas lá embaixo esperando algo de você. A gente sabe que tem pessoas lá embaixo assim, cara, eu quero escutar e cantar, eu sei que Deus vai mudar a minha vida. Eu sei que Deus vai mudar a minha vida. Deus vai usar a vida do JC, Deus vai usar a vida da Elisângela. Então, o nosso preparo, oração, jejum, e sempre focado antes de subir. Porque até antes de subir, o inimigo usa pessoas, tá? Pra você tirar o foco. Você tá me falando que o inimigo usa dentro da igreja. O inimigo quer ficar dentro da igreja, meu. Quer ficar onde você tá, o inimigo quer tirar o foco. Não é isso? Não é isso, meu irmão? Quer tirar o foco. E nós preparamos sempre em jejum, oração, e tentamos a todo momento ficar no foco. E eu vou falar, o friozinho na barriga sempre bate, viu? Sempre bate, sempre dá aquela tremidinha nas pernas, mas quando a gente sobe, né, no púlpito, no altar, né, nós glorificamos, exaltando o grande da Galileia, né, amor? A gente sempre quer ver se... A gente quer que as pessoas sejam alcançadas por aquilo que nós estamos lançando. Nós não estamos lançando qualquer coisa, nós estamos lançando uma palavra para edificar a fé daquelas pessoas, para que aquelas pessoas realmente sintam a presença de Deus através das nossas vidas. Então, eu sempre, quando eu oro mesmo, eu sempre falo assim, Senhor, que não venha ser eu, mas que venha ser o Espírito Santo. Amém. Que as pessoas possam olhar para mim, não enxergar apenas uma pessoa, mas enxergar a sua presença. Por onde quer que a gente passe, a gente fique marcado, não porque por qualquer coisa, não, eu lembro de vocês porque o louvor que vocês cantaram, nossa, mexeu comigo. E às vezes as pessoas não sabem nem explicar qual que é o sentimento, mas nossa, mexeu comigo, falou comigo. A gente já sabe o que é o Espírito Santo te tocando. Sim. Então é esse o nosso prazer, a gente quer que as pessoas sejam alcançadas e para isso a gente precisa fazer esse preparo, que é estar ali firme com o Senhor, que não se desviar do caminho, nem na presença, orar sempre, que não tem o que falar, né? E também outro preparo é ensaiar, que eu gosto de ensaiar muito, né? Ensaio. Os meninos que não gostam, mas eu cobro, tem que ensaiar. É importante. Tem um preparo técnico e um preparo também, espiritual. Glória a Deus. Bom, bem legal o papo aqui, a gente tá caminhando pro final já. Eu vou fazer só mais uma publicidade rapidinho só, e aí depois a Cris já faz a última pergunta, que é a pergunta-chave do podcast. Bom, eu quero falar para vocês do Tom Redes. Para você que quer ter redes de proteção, né, na sua casa, na janela, seja na varanda, seja em locais perigosos, se você quer proteger a sua família, nós recomendamos o Tom Redes de Proteção. Mais uma pessoa também que nos ajudou aqui desde o início, é um profissional excelente, trabalha na Grande São Paulo e São Paulo, atende perfeitamente, produtos de qualidade. Meu imóvel já tem cerca de 3 anos que eu coloquei a rede de proteção lá, tá impecável. Assim, material ótimo. Também um profissional de confiança.
Então, Tom Redes de Proteção. Se você quer proteger a sua família, proteger os seus animais, seja o que for, né? Ali deixar a sua casa mais segura para sua família, pode contar com Tom Redes de Proteção. Lá na descrição do vídeo ele também vai ter um QR Code aqui na tela. Você pode entrar em contato com o Tom e fazer o seu orçamento. Recomendamos também. Então é isso, Tom Redes de Proteção. Bom, vamos lá, Cris? Bora, vamos lá. É a pergunta que a gente sempre gosta de fazer para todos os nossos convidados, para ser confessada aqui na nossa mesa. Mas o que vocês diriam assim para a pessoa que ainda não encontrou o seu propósito de vida, principalmente na área profissional? Na área profissional? É. Eu sempre uso a mesma palavra para não desistir. Se você tem um foco, continua. Não desista do seu foco, não desista desse propósito. Eu acho que essa palavra nos define, porque desde o início a gente tem sempre essa mesma mensagem, para não desistir, porque para parar tem um monte ao seu redor para querer te apontar e querer te parar. Então quando você tem um foco, eu quero um crescimento em determinada área, não desista, não pense que esse sonho é muito longe de você. Não, é só focar e ir pra cima que eu creio que vai dar certo. Só que coloca Deus na frente. Amém. Eu assim, fiz uma pergunta pra se achar, né? Isso, pra pessoa que ainda não encontrou o seu propósito. Eu sou cantor, eu sou representante, eu sou um pouco de política, eu sou um pouco de sushi man, eu sou um pouco... Eu acho que tem que ser ousado, tem que ter ousadia. Se tá em dúvida, faça. Comece. Tá em dúvida, não sei o que eu quero. Comece a fazer uma coisa. E vai. Não deu, não tenha vergonha de parar. Vai pra outra. Não deu, uma hora você vai se achar. Que você fala assim, nossa, é isso que eu quero. Porque tem muitas coisas que as pessoas impulsionam, faz isso. E tem vezes que não é aquilo. Hoje as pessoas até falam, pô, JC, você é tudo. Assim, é um pouquinho de cada. Até a gente se achar. Eu acho para você que não sabe ainda o que você quer da sua vida profissionalmente, faça um pouquinho aqui, faça um pouquinho ali, igual na igreja. Vou começar levando copo, vou começar ajudando o pastor, vou começar limpando a bateria, daqui a pouco vai vir algo no seu e vai ser, ó, eu acho que eu vou ser músico. Então acho que é por aí, eu acho que eu quero te direcionar isso. Faça um pouquinho de cada coisa que o Espírito Santo vai te direcionar. É isso que eu te chamei e creio que vai dar certo em nome de Jesus. Tem muita relação, né? A maior parte das pessoas que fala aqui, fala assim, são frases semelhantes que vocês trazem e tal, que é no caminho que é no caminho, é processo, assim, a gente não tem encontra. uma fórmula de bolo assim. Eu tinha muita essa preocupação quando eu estudava, quando eu ia terminar o colegial, o que você vai ser? Eu parava. A gente paralisa mesmo. Porque é uma bagagem que você tá saindo de uma transição que você não trabalha, você come do que o pai dá, a mãe faz tudo, o pai faz tudo, você tá ali. Aí quando vem para 18 anos, o que você vai ser? Dá vontade de chorar. Calma aí, o que tá acontecendo? Sim, calma aí, onde eu tô? verdade. O que aconteceu comigo? Assim, não, agora é a vez de você trabalhar. Calma. Não, eu quero ser advogado. Pera, também não é assim. Eu quero ser... Calma, não é assim. Eu acho que tem que... Né? Tem uma maturidade para decidir. Maturidade. Né? E para mim foi muito difícil, que eu tive que trabalhar também com 18 anos. Eu falei, nossa, você vai trabalhar velho, né? Com 18 anos, eu trabalhava 12 horas por dia, né? Para ajudar meus pais. Então, assim, eu não tive opção. A opção veio depois que eu comecei a trabalhar. Então, só vai que Deus vai te direcionar em nome de Jesus. É no Perfeito. caminho mesmo. É no caminho. Muito legal ter vocês aqui. Foi uma honra pra gente aceitar o convite. Vemos aqui que vocês estão de coração mesmo aqui, né? Falando da vida de vocês, do ministério. E aproveita aquela câmera ali para vocês divulgarem o Instagram de vocês, o trabalho, shows, próximos shows, contato. Podem ficar à vontade para falar. As redes sociais. Posso pegar uma colinha aqui? Essa câmera aqui, ó. Pode sim. Posso pegar uma colinha aqui? Pode ficar à vontade. Tem que pegar a colinha, né? Para você achar o Ministério JC, escutar primeiramente o Ministério JC, qualquer plataforma digital, vai lá, Ministério JC Oficial, você vai encontrar nossos louvores, tá? Nossos louvores antigos e os novos também. Instagram, Ministério JC Oficial, Facebook, Ministério JC Oficial, né? YouTube, Ministério JC Oficial. Tem uns fake aí, tá? Por isso que o meu é oficial, então vá lá. Tem uns lá que é fake.
Né? Eu tenho que falar, porque a pessoa vai assim... Só tem fake quem é grande. Quem é grande. Meu Deus, começou a aparecer um monte de fake aí. Eu falei, meu Deus do céu, vou ter que colocar na justiça aí. E por isso eu coloquei oficial, né? Porque tá aparecendo agora, né? Inclusive, tô colocando até nossa imagem, né? E colocando lá, mas não é nosso canal. Vai lá, Ministério JC Oficial, que você vai encontrar nossos louvores em nome de Jesus. Vou passar também o contato, né? Para shows, para eventos, tá bom? 14. Deixa eu ver aqui. 14 98 185 4165. 14 DDD, né? Não é isso? Isso. 98 185 4165. Falar com o Danilo, tá bom? Vá lá e... Não sou eu, é outra pessoa. É o cara. Vá lá, né? E fale com o Danilo. Você, gostei de JC, gostei do ministério, quero trazer aqui na minha cidade, na prefeitura, aonde você quiser, que nós vamos estar aí com o maior prazer. E pode ter certeza, o derramado do Espírito Santo vai descer sobre esse lugar. Esse é o nosso propósito, né? Levar o Espírito Santo aonde não tem, em nome de Jesus. Amém. E eu não posso deixar de falar, de lembrar que o nosso lançamento, nosso último lançamento é Pra Jesus Eu Digo Sim. Então, se você quiser acompanhar a gente, coloca lá Pra Jesus Eu Digo Sim, já vai aparecer lá o Ministério JC e te convido a dizer sim para esse Jesus Cristo. Amém? Amém. É justo eles darem uma palhinha? Sim, É possível? claro, pode ser. Eu quero. Sem aquecer? Eu não sei como que é, gente. Então, eu vou puxar a parte e depois você entra, né? Isso, pra Jesus eu digo sim. Aí você vai entrar, hein? Sim. Pode cantar, não? Pode ser. Meu Deus do céu. Será que você não vê que a vida abundante que Jesus tem pra você só depende do seu sim? Diga comigo, eu digo sim, sim, sim. Pra Jesus eu digo sim. Cheguei a pensar em desistir da vida, confiei num Jesus presente que curou meu coração, que me deu esperança para recomeçar um novo dia, porque em todo tempo eu estou em suas mãos. Jesus é o único caminho, a verdade é a vida hoje. Eu digo pra Jesus sim, sim, sim. Jesus é o único caminho, a verdade é a vida hoje. Eu digo pra Jesus sim, sim, sim. Amém? Amém não. E disse Jesus... Vamos, não, não vou ministrar, não. Vai ministrar, não? Ah, então tá bom. Palma! Glória a Deus. Ela me apertou aqui, acabou sim. Eu queria cantar mais. Cantou a palhinha da Vitória Vem só pra encerrar. Vitória vem. Vitória vem? O dia passa, a noite vem, o choro chega, mas a vitória vem. Quantas vezes você tem se humilhado? Quantas vezes pensou que estava abandonado? Quantas vezes se viu triste e abatido? Mas o poder de Deus te manteve erguido. Quantas vezes você tem orado? Quantas vezes você tem clamado? Mas hoje o meu Deus levanta e vai agir, porque Ele está mandando você não desistir. Você não desistir. Esse é a vitória vem, pra gente não desistir. Pegaram de surpresa aqui. Não, mandaram Mas as muito bem. pessoas não param você toda hora e falam, canta, canta, canta. Pede, mas tá aquecido, né? Não, tenho certeza. Então é isso. Muito obrigado novamente. Eu que agradeço pela Pessoal, se inscrevam no canal, prazer. ative o sininho, vai no Instagram também, a gente tá no TikTok também, vai lá no TikTok, nos sigam em todas as redes sociais, acompanhem esse canal para acompanhar histórias como essas, histórias Sim. fantásticas que vão te inspirar. Então é isso. Cris, muito obrigado. Obrigado, Danilo, mais uma vez, parceria. Eu que agradeço. E pessoal, muito obrigado. Obrigada, gente. Deus abençoe. Viu? É isso.
até a próxima. Esse aqui foi o episódio 11. Continua nos acompanhando e muito obrigado por nos acompanhar. É isso. Tchau. Tchau, tchau.